Olá turma, tudo bem? Me chamo Luan Pedrosa e vou falar um pouquinho sobre tecido epitelial. Vamos lá? Ok, turma, então vamos começar, né? O tecido epitelial é formado por células justapostas, ou seja, que são intimamente unidas umas às outras através de junções intercelulares ou proteínas integrais da membrana. Por elas também não se passa os vasos sanguíneos, por serem bem unidas. Funções do tecido epitelial. De suas funções, a principal do tecido epitelial é revestir a superfície externa do corpo, as cavidades corporais internas e órgãos. Ele também apresenta função secretora. Suas funções do tecido epitelial são 4. A proteção de revestimentos da pele, secreção do estômago, secreção e absorção do intestino e impermeabilização da bexiga urinária. É nela que não vai deixar passar a urina para não danificar os outros órgãos, né? A estreita união entre as células fazem o tecido epitelial uma barreira eficiente contra a entrada de agentes invasores e a perda de líquidos corporais. Então é nela que está a função de reter os líquidos tanto para sair quanto para entrar. É meio que fosse uma barreira de proteção. As características do tecido epitelial: temos células muito próximas, com pouco material extracelular entre elas, as células unidas de forma bem organizadas. Possui também um suprimento nervoso, não possui vasos vascular, alta capacidade de renovação, mitose e regeneração, nutrição e oxigenação por difusão pela lâmina basal. Podemos observar que em alguns tratamentos são utilizados a pele da tilápia para queimadura, porque ela se assemelha bastante com a pele humana. Então, em alguns casos, são utilizados a pele do peixe para que possa regenerar aonde foi danificado pela queimadura o tecido. Também temos os tipos de tecido epitelial. De acordo com a sua função, existem 2 tipos de tecido epitelial: o de revestimento e o glandular. No entanto, pode haver células com funções secretoras no epitélio de revestimento. Então, para ficar melhor, vamos utilizar essa imagem. Então, pessoal, seguindo a imagem, podemos observar que temos 2 tipos de epitélios, né? Que é o formado por uma camada de células e o epitélio formado por várias camadas de células. Podemos observar também na imagem que cada um dos tipos é representado por uma forma. Então, cada um tem o seu formato. Vamos começar para epitélios formados por uma camada só. Vamos começar pelas fossas nasais. A traqueia e brônquios, ela é representada pelos pseudo estratificado. Já as alvéolas pulmonares e revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos endotélio é simples e pavimentoso, como se fosse aquela calçada, né? Aquela fina camada. Já temos os túbulos renais, que é em formato de cilindro, né? Em formato cúbico, assim como está representado na imagem. Já do estômago é meio que semelhante às das fossas nasais, mas ela é chamada de simples e prismático. Eu digo parecida na forma abstrata dela, porque podemos observar que nas fossas nasais em cima tem os cabelinhos, né, os pelos. Já nos epitélios formados por várias camadas de células, temos, por exemplo, a pele, boca, esôfago, elas são estratificadas pavimentoso. Você pode prestar atenção que já quando se trata do pulmonar, ela é pavimentoso, mas é um pavimentoso fino, uma camada simples e fina. Já na nossa pele da boca, no estômago, é estratificado, né, e pavimentoso, é bem mais densa do que do pulmonar. Já na bexiga urinária, temos a estratificação de transição. Assim como foi dito antes, ela é responsável para não deixar o líquido
sair da bexiga urinária, né? Já temos outro tipo, né, que é na uretra, que se chama estratificado prismático. Então, são parecidas, mas não são iguais. Então, no nosso corpo temos vários tipos de peles diferentes. Então, já vimos que no nosso corpo, em várias situações, em vários órgãos, temos tipos de tecidos diferentes e cada um tem a sua função. Para ficar mais claro, vou estar explicando o tipo de revestimento de cada um. Vou começar pelo epitelial de revestimento. Os epitélios são constituídos por uma ou mais camadas de células, com diferentes formas, com pouco ou quase nenhum fluido intersticial, substâncias entre as células e vasos entre elas. Porém, todo o epitélio está situado sobre uma malha de glicoproteíca, denominada lâmina basal, que tem a função de promover a troca de nutrientes entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo adjacente. De acordo com as camadas celulares, os epitélios podem ser classificados de 3 maneiras. São epitélios simples, são formados por uma única camada de células. Epitélio estratificado, que possui mais de uma camada de células, ou também a epitélio pseudo-estratificado. São formadas por uma única camada de células, mas possuem células com coberturas diferentes, dando a impressão de ser estratificado. Dá uma falsa impressão de ter mais de uma. Então, esse é o estratificado. Já o tecido epitelial da pele humana apresenta células bastante unidas, sendo este um epitélio estratificado. Isso porque a função da pele é evitar a entrada de corpos estranhos no nosso organismo, agindo como uma espécie de barreira protetora, além de proteger contra atritos e raios solares, e também contra produtos químicos. O tecido epitelial, que cobre os órgãos, é simples, pois o tecido não pode ser tão extenso devido à necessidade de troca de substâncias. Os epitélios, também classificados quanto à sua forma, como podemos observar acima, na imagem que foi definida onde fica cada tipo de pele, cada tipo de tecido, na verdade, podemos observar que cada um tem sua forma. Então, deles temos o epitélio pavimentoso, onde possui a forma de células achatadas. Temos o epitélio cúbico, onde as suas células apresentam em forma de cubo. Temos o epitélio plasmático, que as células são alongadas em forma de colunas. E, por último, temos o epitélio de transição, onde inicialmente as suas células são cúbicas, porém, quando chega ao seu final, elas ficam achatadas, devido ao estreitamento, o estiramento, provocado pela dilatação do órgão. Portanto, turma, agora vamos falar um pouco sobre o tecido epitelial glandular. As células do tecido epitelial glandular possuem as mesmas características do epitélio de revestimento. Agora, no entanto, ao contrário delas, raramente são encontradas em camadas. Portanto, as células são muito unidas e geralmente dispostas em uma única camada. Os epitélios glandulares são tecidos com funções seletoras que constituem órgãos especializados chamados glândulas. Então, dessa forma, as células epiteliais seletoras são capazes de sintetizar moléculas a partir de moléculas precursoras menores ou modificá-las. As células de secreção também podem estar isoladas entre as células do epitélio de revestimento ou formando esse epitélio. Por exemplo, um revestimento à cavidade do estômago ou a parte do aparelho respiratório. Por fim, temos as glândulas e os tecidos epitélios glandular. A maioria das glândulas do corpo humano são formadas a partir do epitélio glandular. Elas podem ser classificadas em 2 tipos, exocrinas e endocrinas. Então, logo após vou estar mostrando um vídeo de animação que
caso tenha acontecido de ficar em dúvida, ele é bom que é muito explicativo e muito dinâmico. Então ele vai estar proporcionando uma melhor aprendizagem para vocês. Então fique com o vídeo e até a próxima aula. Vamos falar sobre um conjunto de células organizadas para fazer uma função. A isso damos o nome de tecido. Não vai ser uma aula de costura. Nós seres humanos possuímos 4 tipos de tecidos e neste episódio falaremos sobre um deles, o tecido epitelial. O tecido epitelial é chamado de epitélio e é formado por células que ficam muito grudadas umas às outras. São responsáveis por funções de revestimento, secreção e até proteção do nosso corpo. Na função de revestimento, formam uma cobertura para evitar que nosso corpo perca muita água e também dificulta a entrada de micro-organismos que podem nos causar doenças. Também atuam na percepção das sensações. Em alguns casos, ajudam na absorção de substâncias e nutrientes, dependendo do órgão onde se localizam. Os tecidos epiteliais de secreção são chamados de glandulares. Sendo assim, seus órgãos são chamados de glândulas, podendo ser unicelulares, como no caso das glândulas do intestino delgado, que por terem seu formato parecido com uma taça, são chamadas de células caliciformes. Ou podem ser multicelulares, com várias células formando uma estrutura bastante complexa. Algumas destas glândulas multicelulares podem produzir substâncias que são jogadas para fora do corpo. E por terem esta ligação para o exterior, são chamadas de glândulas exócrinas. Um exemplo são as glândulas sudoríparas, que produzem o suor. Mas se as glândulas não têm nenhuma ligação com o exterior do corpo, são chamadas de glândulas endócrinas, como uma glândula chamada timo, que auxilia na produção dos linfócitos T. E temos também uma glândula mista, que é o pâncreas, pois produz substâncias que atuam dentro do organismo e outras que atuam fora. O tecido epitelial é formado por vários órgãos, mas a nossa pele é o principal, sendo o maior órgão do corpo humano. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Então podemos ver que o tecido epitelial é de extrema importância para o ser humano. Eu fico por aqui e espero que tenha gostado.